Olha, eu aqui de novo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nosso convidado especial é o Dr. Tiago Pena. Eu espero... Olha, o Tiago já acenou para mim. Dr. Tiago. Então, é visualizar. Aí eu clico aqui, coloco solicitações Tiago Pena. Enviar solicitação Tiago Pena. Acho que agora vai. Doutor, não me deixe sozinha. E agora vai. Yes, yes! Tudo bem, doutor? Desculpa aí, coisas de live, né? O senhor me ouviu? Congelou. Deu um break aí. Vamos esperar mais um pouquinho. Oi! Tá dando para ouvir bem? Agora tá, beleza. Tudo bem? Eu tô! Até, E você? tudo bem, graças a Deus. Até a Télia tá participando aqui. Oh, que maravilha! Acho digno. Doutor Tiago, desculpa esses imprevistos, mas é coisas de live, né? Imagina. É. Quando acontece Então, isso, porque o negócio é bom. é verdade, o bem e o mal estão sempre lado a lado. Né? Viu? Bem Eu isso. gostaria que o senhor se apresentasse, que eu sei que o senhor é top de linha aí, que faz um monte de coisa. A risada gostosa. Eu andei vendo, a Casey pediu para eu assistir uma live sua sobre o luto e tal. É para chorar, né? Eu sou também judia, né? É, Mas enfim, gostaria que o judio. senhor se apresentasse para o grupo, dissesse qual é a sua especialidade e fique à vontade para nos orientar, que estamos todos ligados aí, tá bom? Combinadíssimo. Primeiro, obrigado pelo convite. Foi uma Nós, surpresa prazerosa por tudo isso. Bem, vamos lá. Eu me chamo Tiago Pena Pereira. Eu sou médico veterinário formado desde 2010. Possuo mestrado em ciência animal, MBA em gestão clínica médica de animais de companhia e exóticos, pós-graduação em diagnóstico por imagem. Então, eu abranjo mais esse contexto de diagnóstico clínico. Embora eu tenha uma ênfase em diagnóstico por imagem, eu gosto de diagnosticar coisas, investigar, saber, compreender, entender, às vezes, o que está por detrás das famigeradas doenças. Porque existe uma especulação tão grande, né, de tantas doenças envolvidas aí na nossa medicina veterinária, que às vezes umas são relacionadas a fatores psicológicos, outras relacionadas à condição alimentar, outros relacionados a não respeitar o que é fisiológico do indivíduo, né? Então a gente acaba usurpando uma ideia de que quanto mais humano meu cachorro, melhor torna-se a sobrevida dele. Então a gente tem que quebrar alguns paradigmas, né? Ser médico veterinário nos tempos de hoje é um desafio enorme. Eu acho que toda a área da saúde em si, porque a gente tem uma gama de informações, né? Temos Google, temos lives, temos um monte de gente, às vezes, opinando do que de fato dividindo experiências, né? Então, isso é bem complicado. A gente se depara com várias situações. Agora, partindo do pressuposto que vocês estão aí com um grupo de Schnauzer, eu sei que a grande maioria tem uma paixão exacerbada em relação à raça. Eu já gosto de bicho, eu não gosto só da raça Schnauzer, arrasa. mas tenho muitos pacientinhos, porque é uma raça que tipicamente tem doenças relacionadas à raça, né? Problemas urinários, problemas às vezes comportamentais, eles têm um agudo assim muito estridente
né? Problemas dermatológicos, porque às vezes levam para tosar e começa a dar foliculite, o que é muito comum nessa raça. Tem alguns profissionais especialistas dessa raça e às vezes fazem umas cagadinhas em cima da outra, assim. Então, mas tudo é uma questão de experiência, né? O que eu propus de conversar estava relacionado ao fator do sistema respiratório. Então, veja bem, a parte do sistema respiratório, às vezes, eu gosto de tocar muito nesse assunto, porque como ele é deturpado, né? A coisa do ofegante, a coisa do animal tossindo, o engasgo, o povo gosta de dar a rodo diagnóstico de colapso de traqueia, gosta de dar a rodo diagnóstico, às vezes, de doenças assim, muito agressivas, eu diria, para um paciente que torna uma sentença, né? E isso é triste, porque você se depara com um conflito interno de pensar que aquilo que você adquiriu e o amor que você está transmutando não é o suficiente para garantir nada. E toda uma questão de interpretação. Então, eu acho assim que quando se escutam doenças exacerbadas, eu acho bacana tentar ouvir outras opiniões. E existe um grande problema, e eu postei recentemente isso, que o maior inimigo na saúde dos pets é o ego do médico veterinário. Porque ao invés de um colega ouvir a opinião de outro, ao invés do colega aceitar que o... Opa, caiu? Caiu. Caiu. Segura, volta. Ao invés do... Voltou. Ao invés do tutor comentar com um colega e o colega aceitar que já houve uma inicial aí de conversa e tentar desmistificar sem criar tanta coisa inflamada, ele não faz isso. Ele vai deixando de lado certas informações. Eu acho isso meio triste, porque quem sai perdendo no meio disso tudo é o objetivo que era salvar a vida desse paciente. Então, a minha recomendação é sempre busquem, às vezes, outros colegas para você ter certeza que, de fato, você está ouvindo, né? Então, acata, respeita, mas segue seu instinto. Quando eu fiz aquele vídeo que você notou aí, Jussara, é hora de partir, né? O luto. É isso que eu falo, segue o instinto. Porque mãe de cachorro, pai de cachorro, sabe o momento exato de muitas outras coisas que vão acontecendo no percurso aí. Parece que o cachorro transfere com o olhar aquela sensação de respeito, de carinho. Eu costumo dizer que eu, como médico veterinário, eu jamais vou ouvir do meu paciente muito obrigado, tio. Eu vou ouvir eu vou interpretar através de olhares. Olhares. Né? Por isso que a gente que ama cachorro, a gente não sofreu tanto com essa pandemia com máscara, porque a gente interpreta olhos, né? A gente não precisa disso aqui, ó. Porque a boca, ela pode enganar, porque balbucia palavras a rodo, mas a gente está sempre em contato. Então, a gente tem que tentar buscar as coisas positivas nisso tudo, né? Eu sei que tá difícil, estamos passando por momentos difíceis, até estou cansado de falar essas frases, estamos passando por momentos difíceis. Que a gente sobrevive a muita coisa, né? Eu só acho que a gente está querendo viver um ciclo de viver, ao invés de sobreviver. Sobreviver, né? Então, quando eu busquei o tema respiratório, era justamente isso, porque cai por terra muitas doenças que às vezes os colegas gostam de incitar como um precursor de falar eu sou bom, porque eu diagnostiquei uma doença difícil. E isso não te torna um bom profissional. Isso te torna veterinário ou enciclopédia, receita de bolo, que é o beabá, assim, ó, pega um slide de aula e acha que seguir aqueles padrões funciona. Então, eu acho que indivíduo deve ser tratado como individual e não como uma receitinha de bolo. Eu não dou diagnóstico de doença por raça de cachorro. Eu dou diagnóstico de doença do que eu escuto do meu tutor, porque eu sou o pediatra. Então, quando ele relata para mim, olha, tio, doutor Tiago, ele está engasgando, ele tosse, ele está ofegante. Eu pergunto primeiro, descreva a tosse.
descreva o estar ofegante, porque eu consigo entender o que está se fazendo. E eu acho que a gente tem uma arma muito grande, que é um celular. A gente pode filmar bastante coisa que está acontecendo para tentar desmistificar o que acontece em casa e o que não ocorre no consultório. A gente tem que ter um coração muito aberto de receber novas informações, respeitando o fisiológico do indivíduo. Né? Então, porque doenças são características de sinais clínicos. Eu não diria nem sintomas, né? Porque a gente não interpreta o que o animal sente, a não ser dor, alguns sinais característicos de dor. Mas a gente, na medicina veterinária, sofre um pouco com essa ideia do sintoma, porque é o que a gente sente, a gente descreve o que a gente sente. O cachorro já não consegue, a gente fica vendo sinais. Então, são muito mais sinais clínicos do que sintomas. E a gente tem que tentar se tornar um CSI em cima disso. E eu gosto de ser um colega veterinário que menos é mais. Sabe como? Essa famigerada ideia de que veterinário bom é veterinário caro, de que veterinário bom é veterinário que dá diagnósticos assim absurdos. Às vezes tem gente que eu escuto que aceita um primeiro diagnóstico assim de uma forma bem torpe. Tipo assim, porque ele falou para mim. E às vezes você fez um péssimo investimento. E é isso que eu gosto de tocar no assunto, que é onde eu quis chegar nessa introdução inteira longa. Eu gosto de conversar muito com os meus tutores, com os meus clientes, que são os tutores dos meus pacientinhos. Eu gosto de conversar com alguns colegas, justamente porque a gente precisa sair dessa bolha, sabe? Essa bolha que envolve que tudo tem que ser difícil, que todo veterinário é caro, que toda medicina veterinária está inacessível. Eu só levo o meu animal no veterinário depois que está tudo muito ruim, porque eu não consigo fazer em casa. E eu gosto de informar, gosto de trazer informações tanto para o canal, quanto para o YouTube, quanto para o Instagram aí, que as pessoas às vezes me convidam, converso às vezes com o Dr. Tarcísio. Até eu vi, passou aí, mas ele entrou. Ele uma acenou. Salve pra você, doutor. Esse cara, meu Deus do céu, como eu admiro. É impressionante. Top, porque né? é um lance de almas. Porque, assim, sabe quando você encontra uma pessoa que pensa a mesma forma que você, e aí você fica, meu Deus, como é difícil falar as coisas que ele fala e as pessoas entenderem. E ele fala, assim, de uma forma filosoficamente falando, que invade no eu, sabe? Te desperta para um consciente real. Você fala assim, onde é que eu estava? Porque a indústria farmacêutica, a indústria alimentar, tomou conta da medicina veterinária. Tomou conta. Certeza, então, tem veterinário que só sabe prescrever ração, só sabe falar qual é a marca XYZ. E esquece de perceber, o tutor esquece de perceber que, às vezes, é só olhar, às vezes, no pacote, está lá o tempo de validade, às vezes é só troca de lote, está querendo vender logo, aí fica travando muita informação em cima de você, porque essa ração é XYZ. A ração controle de tártaro. Mas espera aí, tártaro em boca de cachorro é o que nós chamamos de biofilme. Esse biofilme está presente por causa da presença de carboidrato. Aí você vai olhar no pacote da ração, tem farináceos. Peraí, mas não é o carboidrato que causa o tártaro? Por que a ração vem dizendo que controla tártaro? Estou meio confuso. Aí não bate as coisas, sabe? Então, são essas comunicações, são essas ideias que eu gosto de trazer para criar um questionamento, para que você, tutor, papai e mamãe de cachorro, quando vá num colega veterinário, perceba que nem tudo é assim tão intenso. Ter cão, ter um filho, pet, não é para ser esse drama todo, é para ser pleno, é para ser gostoso. Gostoso, prazeroso, né? E quando acontece de ter problemas, você sente que você é capaz de resolver. Oi, Neri, tudo bem? Neri. Senti meu lá de Curitiba. Saudade do povinho dela. E, então, assim, as gamas de informações que nós temos, essa onda, esse antro de informações, também nos confunde, né?
Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre meu cachorro parece engasgado, o que fazer? Eu nem sabia, olha só que curioso. Eu fiz esse vídeo relacionado ao sistema respiratório. Por quê? Porque chegava clientes para mim e falava assim, poxa, doutor Tiago, você não atendeu o telefone. Eu levei meu cachorro em tal lugar e aí eu gastei R$ 2.000 porque fizeram laparotomia exploratória, porque ninguém sabe o que tem no meu cachorro. Eu falei, não, peraí, eu não te fiz gastar nada, meu amor. As coisas, eu só estava como um humano dormindo, às vezes eu durmo, às vezes eu Eu consigo me desligar um preciso. pouco. Senão eu não consigo te dar suporte. Eu entendo que bate o desespero, mas a gente não pode jogar a responsabilidade para o outro, para afagar a nossa As dor. nossas, Eu né? entendo isso. Porque você inflama também um cara que está aqui, sabe? Que quer sempre oferecer o melhor quando possível, né? E aí eu comecei a falar, gente, laparotomia exploratória, abrir o cachorro inteiro É. para poder achar o que é, que tempos são esses, com ultrassom. Aí o veterinário adora vender exame, né? Vender veterinária, tá cheio de veterinário vendendo veterinária. Isso é triste, Triste. porque eu costumo até brincar de uma forma irônica que tem veterinários que é igual adolescente sem iPhone. Se tirar o iPhone, não serve para mais nada. Sabe como? Não sabe mais o que É. fazer da vida. E tem veterinário que não dá diagnóstico, não consegue direcionar uma conduta, uma conversa, sem fazer tantos exames. E o cachorro está gritando em sinal clínico. Eu estou com isso, eu estou com isso, eu estou com isso. Aí é engraçado que não se cobra isso do médico humano. O médico humano prescreve, a gente sai puto, irritado. Agora, se o veterinário faz uma coisa assim de prescrever e não resolver, nossa senhora, É o fim. como sofre retaliação. É, Entende? Então a gente tem que equilibrar as coisas. o que eu vejo, por exemplo, ó, esse trabalho maravilhoso que o doutor Tarcísio está fazendo, eu acho incrível, porque, meu, é o natural, é tão simples e de repente a gente criou, nossa, mas como? Vai dar uma coisa crua, vai dar ossos, vai dar aquilo. E essa é a fisiologia dos nossos pets, né? É porque a gente acabou É, tratando eles como bebês humanos, né? Vamos dizer assim. E aí vem a história da ração, que é prático pro dono, né? Põe lá no potinho. Só que, assim, dentro do grupo, nós tivemos até um pouco de problema, que algumas pessoas falaram, poxa, mas o doutor Tarcísio falou isso, sobre castração, mas e agora? Eu já castrei. Gente, tudo tem uma solução, não é que também é o fim do mundo, eu pequei, eu errei porque eu castrei o meu cachorro, eu dou só a ração. E vem aqueles casos assim também. Ah, eu dou ração e o meu cachorro está com 17 anos. Eu até falei, poxa, E quantos outros mil que a gente não está sabendo, que foram muito mais cedo, que tiveram milhões de problemas? E eu falo muito isso para o pessoal. Gente, antes do médico veterinário somos nós, que estamos convivendo com o animalzinho e percebendo as diferenças e o que está rolando. Só que eu vejo assim, o ser humano tem um desespero tão grande que o cachorro vomitou, põe debaixo do braço, corre para levar para o veterinário, não espera nem o organismo dele se repor. E tipo assim, meu, hoje eu não estou num bom dia, não bateu legal essa eu, comida ou essa ração, sei é, lá. eu acho, e essa é uma coisa muito curiosa, eu acho que todo brasileiro, todo ser humano, todo indivíduo teria que vomitar uma vez na vida, um dia, Um dia. para lembrar da sensação que é um vômito. Como faz bem você vomitar. Como você se sente melhor, se você tira aquilo que te incomoda, o organismo é inteligente. Não é simplesmente uma condição de patológico ao extremo. Óbvio, é um sinal clínico, mas nem tudo é tão grave assim. E tem colegas que transformam um primeiro sinal como um problema enorme, aí quer vender farmácia, aí vende 300 medicações, antibiótico, anti-inflamatória roda, omeprazol, achando que é isso, e esquece de pensar no fisiológico do indivíduo, que um estômago de cachorro, por ter descendência dos lobos, é um estômago grande que faz digestão química.
Então, ele recebe alimentos inteiros. Aí, quando você faz o omeprazol, você está bloqueando o estômago de produzir suco gástrico. Você está diminuindo essa função. E aí você está acondicionando um outro cenário. É como se fosse um novo espetáculo para acontecer. E mascara. Porque eu não acho que o omeprazol seja um grande precursor de segurar problemas. Pelo contrário, eu acho que comer grama é muito mais favorável do que o tal do omeprazol. Porque a grama não está associada à verminose. E são paradigmas, Ju. São muitos paradigmas. E é difícil. Esses papais e mamães que às vezes se entram nessa bolha do epitáfio, né? Eu não devia ter castrado. Eu devia ter feito isso. Eu devia... Não lamento a sua vida. Até porque se eu amputar a pata de um paciente meu hoje, quando ele voltar da anestesia, ele abana o rabo de felicidade de me ver ali. Entende? Ele não lamenta. A gente precisa aprender com os cães. Aprender com ele. Cães não lamentam. Cães apenas vivem, sabe? Então, a gente tem que parar de se lamentar, porque são coisas, energias que vai transfigurando para o pacientinho, e isso não é bacana. E tente compreender isso. Se castrou muito cedo, esteja preparado, porque às vezes pode estar relacionado a coisas que estão acontecendo por causa dessa castração precoce, dessa interrupção. Eu, como veterinário, saí da faculdade e aprendi que castrar aumenta a sobrevida em 4 anos. Vi muito isso em artigo científico que traz esse monte de coisa. Mas eu também, quando eu entrei no mestrado, percebi a máfia que é artigo científico. Percebi esse jogo sujo que existe no meio acadêmico, da qual eu não quero mais tentar um doutorado, por exemplo. Ah, preciso de um doutorado para dar faculdade. Na boa, na boa. O investimento disso é muito caro. Para você conseguir um título de mestre ou doutor no Brasil, você precisa publicar o seu artigo numa revista top, internacional. Só que quando você vai atrás disso, você tem que pagar por cada palavrinha que você escreve, por cada gráfico, tudo em dólar, tudo em euro. E aí você tem que ler a revista, uns 3 ou 4 revistas anteriores, compreender qual é a narrativa que a revista gosta e, pela ética, mandar o seu artigo só para essa revista. Às vezes você espera 6 meses, 1 ano para receber uma resposta da revista e falar assim, olha, nós não gostamos, muda isso, isso, isso. Aí a revista muda aquilo que você desenvolveu. E aí você tem que se adequar ao que eles querem e não ao que de fato ocorreu no problema. Então, aquilo me decepcionou grandemente. Para mim, nem todo artigo científico ele é correspondente de fonte. Porque eu já peguei, às vezes, no próprio mestrado, artigos científicos que, quando eu ia consultar o autor que ele citava, não existia nada do que foi dito. Então, sabe, são paradigmas. Então, é muito difícil. Tem que estudar, tem que ler. Eu gosto muito mais de interpretar o fisiológico, e eu acho que o maior cenário de tudo isso que a gente tem que aprender hoje é essa frase. Observa mais o teu animal de estimação, o teu filho pet. Observa, porque ele é um indivíduo com características, com manias, com genética e com padrões que relaciona ao fator e viver com você. Então, tem um papai que chega para mim e fala assim, meu filho não está bem. Aí você vê no consultório, o cachorro está ótimo. Mas eu preciso acreditar no que ele está falando. Porque, de fato, tem alguma coisa que não está legal. Não tá legal. E a gente tem que investigar. E investigar não é mandar fazer 497 milhões de exames. Exato. Menos é mais. Sabe como? É manobra, é manejo, é dieta. Na maioria das vezes é dieta. Eu tenho, entrou a Márcia, olha só. Uma cliente. Não, ela é uma cliente. A Márcia. A gente teve um encontro assim que foi uma coisa surpresa para mim até. Ela me bajula em presentes, em agradecimentos a um monte, porque ela ficou numa tentativa de tratamento do cachorrinho delas, que ela tem 2 pequenenzinhos, e diarreia, e giardia, e dá diagnóstico disso, e tratamento daquilo, e aquilo outro. Meu Deus do céu! E eu falava, aí eu olhei o prontuário do que já foi feito, falei, meu Deus, atiraram no escuro.
menos é mais. E aí eu tentei introduzir uma nova terapia e falei, isso, 2 chihuahuas, isso mesmo, desculpa, Marcos. A Safira e a Rubi. E aí, assim, todas as vezes em que eu falava para ela falava com amor e paixão da dieta natural, né? E eu falava, quando eu pego clientes que querem trazer a dieta natural para si, porque impor é complicado. Pai de bicho não gosta de imposição, pai de bicho gosta de sugestão. Então, quando ela mesma me sugeriu, eu falei, oh Deus, obrigado, que mulher maravilhosa. Fico muito feliz. Porque o organismo já estava habituado a gorduras em excesso, a industrialização em excesso, e isso tudo causa um impacto no organismo. A gente, você falou aí, ó, teve uma pessoa que já teve problema, né? Mas eu castrei, mas veja só, o doutor Preciso falou isso, mas meu cachorro come ração há 17 anos. Isso é um indivíduo. É por isso que eu te falo. Você não pode usar somente o seu animal de estimação como exemplo de um colega que atende, às vezes, 30 cachorros por dia, de diferentes casos. E a incidência de câncer é absurda. A incidência de tártaro é absurda. A incidência de problemas intestinais é absurda. E tudo começa pela boca. Até os problemas da fala, até os problemas da digestão, porque é ali que a gente absorve tudo que a nossa máquina do corpo precisa, né? E aí, para a gente voltar, meu amor, eu já vi tanta pergunta, tanta coisa que passou aí que eu não estou conseguindo acompanhar. Depois aliás, geralmente existe do lado aí de onde escreve uma interrogação que você pode mandar, daí a pergunta aparece aqui na tela para todo mundo ver. Pergunta dos seus... isso, está ensinando aí. Tá. Apareceu, agora eu não te vejo, tem uma placa aqui, ó, as perguntas dos seus espectadores aparecerão aqui. E aí? Bom. Vamos ver ainda. Você clicou, aparece. Tem alguma aí que alguém mandou? Não. Deixa eu ver se tem. Enfim, vamos dar continuidade. Olha lá, todo mundo se adaptou, a galera está gostando do assunto. A parte de respiratória, quando eu fiz o vídeo, era justamente para desmistificar, porque dava-se diagnóstico pela raça e dava-se diagnóstico pela condição de idade. Eu acho isso tão errado. Idade não é sinal clínico. Idade é a condição do paciente, é limite, não é diagnóstico de nada. Mas ele é velhinho. Na boa, conheci tantos cachorros velhinhos que dão de 10 a 0 em cachorros com 2 anos, 3 anos. Então, é o mesmo com a gente humano, né? Eu conheço muitas pessoas que dão de 10 a 0, mas vamos que vamos, vai. Exato, tomar sol, essas coisas são bom, faz bem para o organismo, né? Então, veja só, estado de respiração ou estado respiratório, quando eles estão ofegantes, pode estar relacionado à dor, pode estar relacionado à dificuldade respiratória, pode estar relacionado a um equilíbrio, um equilíbrio ácido básico, porque quando eu respiro, o que nós chamamos de hiperventilar, eu estou acidificando minha via respiratória e alcalinizando o meu metabolismo no sangue. Quando eu estou respirando muito devagar, eu estou alcalinizando a minha respiração e acidificando o meu metabolismo. É o inverso. O corpo reage tentando sobreviver a tudo isso. Por isso que eu falo, observa, porque nem sempre está relacionado à patologia, e sim a um equilíbrio do próprio organismo. Às vezes, temperatura. Os cães são seres adaptáveis e já se adaptaram. Mas ele é muito peludo, ele está sofrendo de calor. Ele sabe buscar a quebra disso. Tem vezes em que eu vejo cliente filmando para mim o cachorro ofegante e ele está dentro de uma caminha, cheio de coberta. Daí eu falo, meu Deus, o cachorro está morrendo de calor. É que para o cachorro é reforço positivo. Ele gosta de agradar o tutor. Ele ama agradar o pai e a mãe. Então, para ele sabe que enquanto ele está na caminha, ele está sendo assistido.
Se você der as costas, talvez o cachorro saia da cama e deita no chão gelado. No piso aí frio. ele vai trocar calor. É simples, simples. Ele fez o papel dele. Olha essa coisa bonita. Então, mas aí você tosa o cachorro na zero para melhorar a condição de calor, mas você esquece que você está retirando a proteção desse paciente. Porque a gente não sente calor no cabelo, a gente sua, o que é diferente dos cachorros. Por isso que a termodinâmica é muito doida. A sua experiência de calor em relação a onde você tem áreas pilosas é diferente do cachorro, porque a gente fica o tempo todo com o cabelo molhado, suando, coça, fica ardido, fica quente para chuchu. O cachorro não tem isso, não. Os pelos são térmicos, só tem né? glândulas sebáceas. Então o pelo e o subpelo estão ali protegendo. Os nômades do deserto, por que eles usam tanto turbante, tanto pano naquele calor insuportável? Porque isso os protege da alta temperatura. Então, tudo é muito inteligente. As nossas práticas humanas em diversos fatores de adaptação, uma roupa, isso, aquilo, vem muito de observar, às vezes, outras criaturas. O mimetismo, o se esconder para poder se proteger de um ataque, adaptação frente a situações frias, a situações de calor. Então, a gente, às vezes, tem essa herança também natural do nosso organismo. Acredito que existem muitas dúvidas ainda em cima do que somos de verdade, uma conjunção de unidades químicas e tudo mais, que às vezes a gente ignora isso. Porque a única coisa que nós temos de diferente de um indivíduo para o outro é o tempo de consciência, que está relacionado à experiência do que se vive, né? Veja, olha lá, a Márcia está falando assim, digestão causa calor? Sim, todas as vezes em que nós comemos, nós sentimos calor, ok? Isso chama-se hipertermia pós-prandial. É porque todo o sangue que está periférico do seu organismo, isso também nos animais, quando eles comem, dilatam o estômago, eles mandam receptores para o sistema nervoso central, que vai fazer a hemodinâmica, vai tirar sangue do periférico e jogar para a parte abdominal. Por isso que tem pais que falam assim, não nada depois que comer. Porque você pode entrar em choque, porque o seu periférico está com ausência, diminuição da quantidade de sangue ali sendo irrigado. Porque ele foi transfigurado para a parte abdominal, transferido para essa região para fazer a digestão e absorção dos nutrientes. Porque a célula sanguínea é que vai fazer esse transporte de nutrientes. Entende? Então, comer aumenta a fadiga. Porque eles estão com calor. Super normal. E tá? O coração também? O coração também? Acelera. Depende do que se come. E cachorro tem arritmia no-sinoatrial, que é normal. Então, o batimento cardíaco oscila de acordo com a respiração. Então, não é uma arritmia. A gente não dá diagnóstico de arritmia em cachorro assim, sem fazer um eletrocardiograma, por exemplo. Mas pode estar relacionado todo o contexto respiratório. Tem cachorro que às vezes tem tosse acompanhado de engasgo. Muitos papais e mamães passam por isso. O cachorro toma água e começa a ficar... Às vezes faz... tentando escarrar. Os cães não têm amígdalas muito desenvolvidas igual a gente. Então, quando eles bebem água pelo plano anatômico, porque a gente também não ergue o pote da ração, pó vasilhame de água, quando eles estão tomando água, escorre, principalmente Schnauzer, Pug. Schnauzer porque tem o bico longo, que é o dólico cefálico. Por isso que leva esse nome, Schnauzer, é alemão, né? Grande fuso. Então a água escorre para o fuso e aí às vezes ele entra até em espirro reverso, que é ficar puxando esse conteúdo. Eles não têm essa noção de ficar... eu faço altos barulhos. Eu já devo ser um meme na internet e não sei. Que bom. Então, vamos procurar. Mas eu reproduzo muito barulho no consultório. Tem cliente que vai lá com o Bulldog, ele fala assim, doutor do céu, você parece um Bulldog lá de casa, que eu fico imitando eles respirando. Porque eles são muito loucos. Né? Agora, no aporte respiratório,
Os cães podem estar relacionados, costuma fazer isso em casa, ó. Pega esses 2 dedinhos aqui, ó, e pressiona a região traqueal, ó, debaixo da tireoide, tá? Você vai pressionar, vai apertar. A hora que você pressionar e soltar, veja se o animal faz o escarro ou o pigarro, que é... Se ele fizer isso, ele está com sinais de traqueite. É via superior, respiratório superior, que está inflamado, e não inferior, porque inferior é da região para baixo, do tórax para baixo. Isso é região respiratório inferior, região respiratória superior, nariz, boca, orofaringe, traqueia. Aí quando chega na ramificação traqueal, que se chama carina com K, essa ramificação começa a distribuir os broncos, bronquíolos e alvéolos. Então, quando nós temos um sinal de um animal fazendo esses sinais clínicos de escarrar, ele às vezes acaba vomitando. Não é vômito, é mucina, porque ele fica lambendo o ar, porque está produzindo muita secreção para tentar diminuir a secura que a tosse lhe causa. Fisiologia e patofisiologia é o nome disso. É pensar no organismo como ele responde. Se ele está encharcando, ora, fazer inalação vai só umidificar mais o meio, vai aumentar a produção de escarra. Então, o que eu penso no meu indivíduo? Se ele está tendo uma umidificação de ar relacionada à traqueite, porque inflamou, quando inflama é como cortar o dedo. Inflamou, sai aguinha. E é a mesma coisa que acontece na traqueia, vai drenando líquido. E ao invés dele conseguir cuspir, como um ser humano faz, porque tem amígdalas, ele vai tentar escarrar. Só que ele faz tanta força que a comida escorre, porque é fator anatômico. Se ele tiver com as 2 patinhas erguidas, ele não faria isso, ele conseguiria tossir sem eliminar a ação. Então, os clientes às vezes... Parou. Vamos aguardar. Vamos aguardar, né, Teteca? Orarira. E agora? Voltou. Aí... Voltou. Tô aqui, você também. Ai, que bom. Eu não vi que eu tinha caído, olha só. Aí, quando você tem um animal que tem essa secreção, para mim já é sinal muito evidente de uma traqueite. Eu faço uma injeção de penicilina tipo G, que é de última geração, subcutâneo, em até 24 horas o cachorro está curado. Aí tem colegas que às vezes introduz amoxicilina com ácido clavulânico, meloxicante inflamatório, corticoide para tentar tirar a tosse, aí gabapentina para tentar aliviar a escarro. Quando você vê, tem mais de 5 remédios. E esquece do estresse. E isso, colegas veterinários esquecem do estresse medicamentoso. Que é o estresse medicamentoso, tanto metabólico quanto para o tutor. De ter que fazer toda a manobra para ficar enfiando remédio, e aí dar comida diferente para ter que esconder, e aí o cachorro não está habituado a comer aquele negócio, aí o tutor começa a colocar na salsicha, na coxinha, numa coisa muito louca, cheia de tempero, para ficar atrativo. Porque o cachorro é esperto, ele sente cheiro das coisas, ele sabe que está escondidinho ali o negócio. Então você vai vendo que tudo isso vai gerando um novo transtorno. Aí você retorna para o consultório porque em 48 horas, 72 horas não melhorou. Aí ele vai sugerir mais um exame de sangue. Aí ele vai ver a alteração hematológica. E ele vai ignorar todo esse processo de estresse, alimentação diferente, absorção medicamentosa, porque também tem outro fator. Dá um remédio para bicho e esquece que o fígado reage, que o rim reage. Isso não quer dizer que está piorando. Não quer dizer. Quer dizer que o organismo está reagindo. É como uma vacina que dá fibrose. Deu carocinho, ai, péssimo veterinário. Besteira, excelente veterinário. Ruim é porque ele não informou que isso pode acontecer. Que o corpo reage com uma inflamação, causando uma fibrose e, consequentemente, produção de anticorpo. Normal, reagiu, é isso.
vida que segue. Nós, brasileiros, temos uma vacina que chega a ficar um caroço desse tamanho, um buraco. Uma crosta preta, pus, inflamação. Eu falo, gente, que coisa mais maluca. Isso, entende? Mas quando é no cachorro, ignora esses fatores. E parece que o veterinário bom é aquele veterinário que fica pedindo. E quando você presta atenção, você fala, onde é que ele quer chegar com isso tudo? Não entendo, às vezes. Eu não entendo, às vezes, meu colega. Mas eu também não posso julgá-lo, porque tudo é uma questão de experiência. Talvez lá atrás eu fui assim e nem lembrava que eu era, desculpa o termo, sem noção assim. Porque eu também não estou levando em consideração vários fatores. Saúde do indivíduo, estresse do comportamento do indivíduo, do tutor, vida financeira do tutor. Menos é mais. Vai incitando tanto remédio que daí saiu de uma consulta simples, gastando R$ 800, e ainda tendo a incerteza de que vai dar certo. Vai dar certo. Entende? Porque ignora as coisas. Aí, quando eu faço essa medicação, o meu cliente volta, eu peço para voltar em 48 horas para ele me falar, e aí? O que você achou? Resolveu? Meu Deus, eu até dormi melhor. Minha cachorra não respirou mais daquele jeito. Mas eu não lembrava que quando eu percebia que ele bebia água, ele fazia esse barulhinho. Eu achava que era normal, que era coisinha de cachorro. Eu falei, não, isso já eram os primeiros sinais de que ele estava com traqueite. E a traqueite pode advir de N fatores. Baixa imunidade, até estar feliz, até estar alegre depois do retorno do passeio do tutor que deixou o cachorro dentro de casa. O estar alegre também libera corticoide endógeno e, consequentemente, ele vai reduzir a imunidade desse pacientinho. O corticoide endógeno também tem esse fator. Por isso que, às vezes, chega no consultório o cachorro que está com muita coceira e chega no consultório e não coça absolutamente nada. Aí a gente fica com cara de nuvem. Mas é respeitando o fisiológico. Mas aí eu lembro, peraí, se o organismo libera corticoide endógeno em N fatores de estresse, tanto positivo quanto negativo, tá aí a minha resposta. Eu já sei que medicação, às vezes, introduzir para tentar equilibrar isso em casa. Então, observar. Cães dão sinais o tempo todo. Faz xixi, às vezes, no lugar errado. Tem cachorro que come cocô e o cliente esquece de lembrar que quando comia cocô, quando era filhote, dava muita bronca em extremo de cansaço. Você não aguenta mais! Você tá fazendo cocô aqui! E o cachorro vai se assustando. Aí ele come o cocô com medo de sofrer a retaliação. E aí você fica pensando, você causou o distúrbio, mas aí eu devo me sentir culpado por isso? Não, é tempo de mudança. Não se lamenta, só faz diferente agora. Corrige as coisas, não se lamenta, não se pune. Para de viver uma vida punitiva, a vida é bonita. A gente tem várias coisas que a gente adota para a vida da gente. Busque elementos. Olha só, meu quarto é cheio de bonequinhos. Busca elementos que te fazem bem. Feliz, olha você aí, tem livros. Olha o cenário que a gente busca para se sentir agradável, para demonstrar uma conversa formal, para se sentir confortável. Quando a pessoa morre, a gente faz o luto, tem coroa de flor. Isso são cenários. Vai no cinema, faz pipoca. São cenários. Comece a buscar os cenários que lhe faz bem. E para de viver um altar particular de negativo, porque isso não te leva a lugar nenhum. Que lobo você quer alimentar hoje? Um bom ou um mal? Sabe? Se não te faz bem, por que ficar mastigando isso? Né? Em falar em mastigar, uma coisa muito importante. Cão não mastiga. Cão mastiga o que não engole. Mas aqueles brinquedos que ficam forçando o animal a ficar o dia inteiro mastigando. Eu comprei um brinquedo. Eu acho isso óculos na escuta. Eu comprei um brinquedo que meu cachorro agora fica distraído o dia inteiro. Aí compra aqueles, não sei, que bota petisco dentro, o cachorro fica lambendo. Já peguei caso do cachorro com a língua ulcerada, de tanto que lambe aquele plástico e vai fazendo bolha na língua. Enfim, essas coisas não são distrações. Distração é quantidade de passeios ao dia e não tempo de passeio. Caminhei 12 horas com o cachorro. Ele não entende esse negócio. Ele vai entender que você caminhou 12 vezes. Aí funciona. 2 minutinhos
a cada 5 vezes ao dia, meu Deus, você vai ver a quantidade de redução de estresse que tem desse paciente, tá? Agora, esses brinquedos que causam uma mastigação excessiva, lembrem-se, vai produzir gases. Ele vai soltar mais pum do que o habitual. Não é patológico. É simplesmente uma condição fisiológica. Se eu engulo o ar, ele tem que sair por algum lugar. Às vezes é arroto, que pode sair alimento junto. E isso é um hábito, eu acho, errado. É deixar o animal alimentar-se e, na sequência, deixar ele beber água imediatamente. Eu só gosto de liberar água 1 hora depois que comeu. Principalmente para cachorro que às vezes vomita alimento inteiro depois que come. Aí eu fico pensando... Não, eu ia falar assim, aí no caso o senhor está falando de alimentação bioapropriada, alimentação natural. Da mesma forma. Porque a ração já vem no pacote dizendo que a gente tem que deixar do lado, porque pelo que eu sei, né, tipo assim, a ração, ela é seca, então ela precisa de água, né, para ela fazer todo o processamento dela, tal, a formulação, enfim. E quando isso não acontece, quando o cão não bebe a água, ele se desidrata, quer dizer, ele tira do próprio organismo dele a água para fazer essa digestão da ração. Então, não sei, pelo menos foi isso que eu entendi, que você tem que deixar... Isso é só marketing de venda. De venda, porque assim, ó, eles querem assegurar que tudo está dentro de um único grão, tá? Até concordo. Existem colegas veterinários que estudaram muito para poder formular uma ração. Mas é tanta vontade de fazer de um tudo num único grão que esquece o biotipo, a vida do indivíduo, né? Tanto apropriada quanto a ração, quando dilata o estômago, lembra que eu falei que fisiologicamente falando, o estômago ele é grande. Para receber alimentos inteiros. Então, ele tem essa condição aí de digestão química. O problema é que fermenta. A acidificação do meio vai produzir gases. Se eu tomo água logo depois que eu como, independente de for a bioapropriada ou a ração, quando eu falo bioapropriada, para quem não está habituado, eu gosto de falar DBA, que é dieta bioapropriada. Mas o Tarcísio fala alimentação bioapropriada, que é a alimentação BA, né? Então, a dieta bioapropriada é alimentação natural, é o respeito fisiológico, víscera, né? Não é também acrescentou um monte de batata, um monte de arroz, que daí está fugindo aos fisiológicos, está virando onívoro de novo. O que cães são carnívoros, é víscera, né? Então, mesmo isso vai dilatar o estômago. E quando você bebe água, você empurra o alimento para cima, leve, e consequentemente o gás, porque a água vai pesar. E aí, ao invés de arrotar, ele vai escorrer o alimento. E aí, a tendência é que ele coma tudo de novo na sequência. É porque, na verdade, ele foi arrotar, ele não queria esvaziar o estômago. Não era vômito, era somente o arroto. Então, por isso que cães que têm esse hábito de ter vômito, eu recomendo 30 minutos ou 1 hora sem água depois que se alimenta. Se você respeitar isso, ó, acabou os seus problemas, tá? Acabaram. Agora, quando brinca com esses brinquedos de mastigar, lembra, nutricionistas gostam de indicar pra gente mastigar 32 vezes, né? A gente triturar o nosso alimento 32 vezes, para que nós sentimos com saciedade mais rápida, porque o sistema nervoso central vai perceber que a quantidade de mastigação que você fez vai inibir apetite. É normal. Isso não é diferente para os cães. Quanto mais eles mastigam brinquedos, se distrai horas e horas mordendo aquele brinquedo de corda, mordendo aqueles brinquedos de nylon, quanto mais tempo isso leva, mais gás produz e, consequentemente, inibe o apetite. Aí tem cliente que fala, ele está enjoando da comida. Ele está enjoando de não sei o quê. Não é enjoo. Ele só está sem apetite porque ele já mascou chiclete o dia inteiro e acidificou o meio. Aí ele não consegue buscar grama, ele não consegue ter o acesso para diminuir a acidez do estômago, ele vai começar a ter um vômito bilioso, que é o amarelado. E aí começa o drama na vida desse cachorro, porque o tutor sai correndo com o veterinário quer fazer um monte de remédio, um monte de exame, quando na verdade apenas
ele não se atentou que o animal tem hábito de brincar, mordiscando o brinquedo o dia inteiro. Entende? Então, não tem enjoo de ração, não tem enjoo de alimentação bioapropriada, não tem enjoo de nada. Ele só respeitou o organismo dele. Não me deram a tal da minha grama. Aí, você não tem grama em casa, compra nesses pet shop aqueles chumaço que você vai regando, ele vai crescer num cabelinho de alfafa, trigo, isso vai ser muito bom, né? É que tem cachorro que é sem vergonha, gosta de, quando o dono tá fora de casa, chacoalhar essa terra toda dentro de casa, é bizarro. Mas é uma condição de expor, né? Para entender. Você vai ver a pergunta? Vamos ver. Eu estou vendo aqui se tem mais perguntas. Eu caminho. A Casey falou, eu caminho 1 hora com o hotel. É ele que escolhe o passeio. O tempo de passeio. Live top, live interessante, completando. Ela falou que a gata dela teve uma bronquite em virtude do vizinho da frente fumante. Tá, potes de comida elevados na altura correta ajuda muito, Márcia. Eu já vou falar do fumante aqui. A Denise teve uma pergunta hoje no grupo para falar qual o melhor dos fumantes na casa ou próximos para os pets ou gatos. Ela disse que a gata dela teve bronquite. Então, para eu dar diagnóstico de informação por fumantes em casa, eu tenho que bater uma radiografia desse pulmão. Se ele tiver com calcificações, é normal que o paciente esteja como fumante passivo. O nosso organismo, as nossas células vermelhas, possuem 4 proteínas em cada célula vermelha, que são tropismo, ou seja, elas são quelantes de oxigênio, para 4 proteínas em cada célulazinha redonda vermelha. Ok? Então, para cada célulazinha redonda vermelha, entra 4 moléculas de oxigênio. E aí, esse oxigênio, que veio do pulmão e caiu na corrente sanguínea, vai ser distribuído pelas artérias no corpo todo para ser distribuído nos órgãos, porque precisa oxigenar. É como um aquário de oxigênio, ok? Quando termina de distribuir o oxigênio, ele vai passar pelos capilares e vai voltar para o coração através de veias sanguíneas. Veias sanguíneas são ausentes de oxigênio, por isso que é um sangue preto. Quando é arterioso, que é cheio de oxigênio, ele é vermelho vivo, intenso. Tipo a bermudinha do Mickey Mouse. Aí o que acontece? Que eu amo, né? Quando esse sangue... né? Sou suspeito para falar. Quando esse sangue sem oxigênio volta para o coração, ele vai bombear do lado direito para o pulmão, para receber oxigênio de novo. Só que, quando ele está sem oxigênio, ele precisa aumentar os pontos de quelantes de gás carbônico para eliminar isso fora. Ou seja, se eu tenho uma célula sanguínea que tem pouco tropismo para oxigênio, porque ela só cabe 4 moléculas de oxigênio em cada célula sanguínea, na parte de produção de gás carbônico, ele aguenta às vezes até 8 moléculas de gás carbônico. Por isso que quando se fuma perto do animal, quando se tem queimaduras, né, fogueira, essas coisas, a gente tosse com facilidade. Por quê? Porque a gente tem afinidade com CO2. Respirar de máscara aumenta padrões respiratórios, porque você está reciclando que seu organismo tem tropismo de segurar o CO2. Porque se ele mantém o gás carbônico contido no corpo, se ele não puxa isso, se ele não tem afinidade, fica retido no nosso organismo, e isso é tóxico. Então ele precisa ter mais afinidade com aquilo que faz mal do que menos afinidade com aquilo que vem bom do pulmão, porque isso é um ciclo, mas ele precisa eliminar mais intensamente. Então, os fumantes podem ocasionar aí padrões respiratórios no cachorro. Agora, diagnóstico de bronquite porque fuma, pode até ser. Eu diria que pode ser um fator asma associado. Dá para fazer um broncodilatador, fazer uma terapia aí com corticoide, ou fazer uma terapia com bombinha, broncodilatador. Mas antes tem que fazer uma radiografia. Teve um paciente, uma única vez que eu vi isso, uma poodle de 18 anos. É que poodle é meio Pokémon. Na faculdade a gente chama poodle de Toodle, porque além de ter todas as doenças da medicina veterinária que poodle pode desenvolver,
O poodle vive muito, muito tempo. Né? Não morre, apodrece. Aí, poodle não bizarro, morre, apodrece. Parece que o cachorro deu Alfred, né? Tadinhos. E aí, o que acontece? A cliente fumava há muitos anos, desde que o cachorro era filhotinho. E ela largou o tabaco. E a cachorra ficava assim, louca, destruindo as coisas, ansiosa demais. Tivemos que fazer cápsulas de nicotina para ela tomar, para ir desmamando. Então, cães também apresentam vício nicotínico, normal. Agora, o que a gente pode fazer se a gente faz isso, né? Começar a ter hábito de fumar fora de casa, ou começar a ter hábito de não fazer isso perto do animal, ou ter o hábito de largar o tabaco, né? Seria melhor para ambos. Mas a bronquite é uma inflamação dos brônquios. Se está inflamado, eu tenho que desinflamar. Agora, se isso está crônico, se é crônico, eu tenho que ter um tempo maior para recuperação. Então, não vão no veterinário achando que tudo vai ser resolvido em 24 horas. Até porque nem quando a gente fica doente, a gente vai no médico, não é nada que eles façam que às vezes melhora em 24 horas. Às vezes a gente passa por um processo cirúrgico de pele e já, assim, demora às vezes 10, 15 dias, a gente ainda sente dor, não consegue nem tomar banho na região do corte, entende? E os cachorros, no dia seguinte, estão lambendo, tentando arrancar ponto, estão pulando, saracoteando. A noção, percepção de dor é muito diferente. Você ia falar alguma coisa, Ju? Eu ia falar assim, até para nós seres humanos, muitas vezes a gente adquire uns hábitos que vai gerar problema de saúde, que a gente conquistou isso ao longo de um tempo. A mesma coisa os cães. E às vezes a gente acha que numa consulta a gente já vai resolver um problema que já é coisa que já vem de anos. Né? Então o negócio é complicado, né? A gente... Quem dera fosse assim, né? Quem dera fosse mágica, um peixe, né? Quem dera fosse um peixe. Mas eu adoraria que fosse nesse cenário, mas não tem como. A gente precisa respeitar o organismo. E os colegas precisam respeitar que quando infunde medicações, o organismo responde. Então, não dá para assim, o cachorro está tomando um antibiótico, o fígado aumentou a enzima hepática, porque ele está metabolizando. Aí, meu Deus, o fígado está doente, dá um antitóxico. Peraí, se ele está respondendo a um processo medicamentoso, por que você vai dar agora um antitóxico para tentar recuperar um fígado que está num processo de trabalho? É como uma academia e hipertrofia. Se eu trabalho com mais intensidade, meu músculo hipertrofia. O fígado da mesma forma, ele precisa metabolizar e eliminar as coisas. Então, tem uma bizarrice que dá até medo. E tem colegas que acabam associando e aumentando os problemas patológicos dos pacientes, entende? E uma terapia que aí sim poderia ficar pronta em 2, 5 dias, acaba estendendo por 15, 21 dias. E você fala, gente, aonde vai parar esse tratamento todo? Tem uma pessoa que escreveu assim, ó, a Casey, espirro reverso, tosse e soluço são normal durante a madrugada? Tosse, geralmente durante a madrugada, com engasgo, geralmente pode estar associada muito mais a problemas cardíacos no lado esquerdo do coração, que nós chamamos de insuficiência cardíaca congestiva esquerda. Embora o coração está, metaforicamente falando, que é do lado esquerdo do peito, é porque a sua projeção maior, o seu ápice, é no lado esquerdo, mas o coração está no meio do peito. Então, nós temos o coração do lado direito e o coração do lado esquerdo. Reparte ele em duas formas, tá? O lado esquerdo estão associados a problemas respiratórios e o lado direito associados a problemas e sinais clínicos sistêmicos, então envolve o corpo todo. Edema de membro, a barriga d'água, que é a ascite, pode ter tosse, mas dá edema pulmonar, enfim. A parte esquerda é tosse acompanhada de engasgo muito mais noturno do que durante a fase do dia. Isso porque o animal relaxa e pressiona o mediastino e a cavidade torácica e a base cardíaca, aí ela vai ficar um pouco mais diminuída de espaço, porque a insuficiência cardíaca vai fazendo com que o sangue seja resuscitado. A gente volta, acabou, a gente volta, para a gente finalizar. Beleza.
tá? É. Aí o coração ele vai aumentando de tamanho do lado esquerdo e ele vai pressionando o centro da tosse, o que aumenta daí tosse acompanhada de engasgo. A primeira descrição de um paciente cardíaco é a frase